Para começar a construção, escavamos um buraco de 1,20 m de altura. E para isso, marcamos o solo riscando um círculo de 2,30 metros de raio. Assim, o buraco da cisterna terá 4,60 metros de diâmetro, deixando espaço de cerca de meio metro para a área de trabalho dos pedreiros e pedreiras. Também preparamos as placas que são utilizadas nas paredes da cisterna e na sua cobertura. As placas podem ser feitas no mesmo local da construção da cisterna e são feitas de areia e cimento. As formas para sua confecção podem ser de madeira ou de ferro. O traço da massa para as placas deve ser de 4 latas de areia para 1 lata de cimento. As formas das placas são colocadas em cima de uma camada de areia fina no chão e bem preenchidas com a massa. Todo o excedente de massa deve ser retirado com a ajuda de uma madeira. Depois de alguns segundos, retiramos a forma pelas suas laterais para não desmanchar a placa. As paredes são formadas por 63 placas no total. Em 21 dessas placas, fazemos um corte de 8 por 8 centímetros na parte direita superior, quando ainda estão frescas. Elas serão a terceira e última fileira da parede da cisterna e sobre elas serão apoiadas as vigas. Em uma das placas, fazemos um buraco com um cano de PVC de 100 milímetros. O buraco será o sangradouro da cisterna, onde a água sai quando atinge sua capacidade máxima. As placas do teto da cisterna devem ser 21 no total. O processo de confecção é o mesmo, sempre lembrando de tirar o excesso da massa com a madeira passando por cima da forma. Em uma delas, também fazemos um buraco com um cano PVC, mas aqui de 110 milímetros, que será a entrada de água para a cisterna. Para utilizar uma bomba de sucção, é necessário fazer um furo em outra placa, do tamanho compatível à tubulação da bomba. Devemos deixar as placas secarem por 1 dia em épocas de verão e 2 dias em épocas de inverno, dependendo também do clima da região. Durante a secagem, devemos molhar as placas a cada 3 horas durante o primeiro dia, para que não rachem com o sol forte. E no dia seguinte, devemos apoiá-las em uma parede para que terminem de secar. Para a cisterna de placas, também são necessárias 21 vigas feitas de concreto. O interior das vigas deve ser preenchido com a massa de cimento. No meio, um ferro de 8 milímetros de largura e 1,85 metros cada um, e completada com mais massa de cimento. A forma de madeira deve ter 1,30 metros de comprimento, 6 centímetros de largura em uma ponta e 8 centímetros de largura na outra, e de 2 a 3 centímetros de espessura. Ao final do ferro, deve-se fazer uma dobra com cerca de 10 centímetros, formando um gancho na extremidade. A massa para as vigas deve utilizar 2 latas de areia, 2 de brita e 1 de cimento, além de água para a mistura. Com as placas e vigas prontas, vamos começar a montar a cisterna, mas precisamos antes montar a base. Em um local limpo, riscamos no chão um círculo com 1,75 metros de raio, a partir do centro do buraco, totalizando 3,5 metros de diâmetro. É importante o piso estar bem compactado. Para o piso, precisamos de um ferro de 8 milímetros com 6 metros de largura, e vamos usar arames para armar uma estrutura em forma de círculo no chão. Essa estrutura deve ficar com 16 raios, e para isso, devemos cortar 8 ferros de 8 milímetros e 3,60 metros de largura. Com a estrutura pronta, colocamos ela no buraco da cisterna. O traço da massa do piso deve ter 2 latas de areia grossa, 2 latas de brita e 1 lata de cimento, além de água. A espessura do contrapiso deve ser de 3 a 4 centímetros. Com o concreto pronto, preenchemos toda a estrutura de ferro do piso, que deve ter no mínimo 10 centímetros de altura, sempre nivelando o piso. Seu preenchimento deve ser feito de fora para dentro. Com o piso finalizado, devemos marcar na massa ainda fresca a medida de 1,75 metros de raio até o centro. Sobre essa marca serão fixadas as placas. Para o assentamento das placas das paredes, devemos utilizar argamassa com um traço de 2 latas de areia para 1 lata de cimento. A distância de uma placa para outra é de 2 centímetros. No levantamento da parede, as placas devem ser rejuntadas com a argamassa e escoradas pelo lado interno com algum pedaço de madeira.
É muito importante o uso do prumo cada vez que uma placa for assentada para conferir o nível delas. A terceira fileira de placas, que forma a parede da cisterna, deve ser montada com as placas que têm um corte na ponta, onde serão apoiadas as vigas. Devemos envolver toda a cisterna com o arame de aço galvanizado número 12, para reforçar as paredes, amarrando as placas. É também nessa fileira que será colocada a placa que tem um buraco, que funcionará como o sangradouro da cisterna. Com as paredes levantadas, é hora de fazer o reboco da cisterna. Para o reboco externo, o traço deve ser feito com 5 latas de areia e uma lata de cimento, além de água. É importante que o reboco tape bem todo o arame que envolve a cisterna. Após 8 horas, as escoras podem ser retiradas e, em seguida, deve-se fazer o reboco interno das paredes. O traço do reboco interno deve ser de 3 latas de areia para 1 lata de cimento e 1 litro de impermeabilizante para cada 10 litros de água. No reboco interno, toda a parede deve ser bem coberta, fazendo bom acabamento. É importante que nenhuma parte da parede fique sem o reboco. Ao final, passamos o impermeabilizante nas paredes internas e também no piso da cisterna. Finalizados os rebocos, tapamos o fosso que estava ao redor da cisterna, garantindo que fique bem reforçado. O pilar central serve para montar o teto da cisterna de placas. Ele é feito com a madeira com 2,12 metros de comprimento. Fixamos no pilar 4 ferros ou arames cruzados de forma perpendicular que seguem dele para as paredes da cisterna. Em cima do pilar, apoiamos uma tampa de cimento feita com 50 cm de diâmetro e de 8 a 10 cm de espessura. E nela, apoiamos as vigas de forma perpendicular, colocando os ganchos nas pontas das vigas, um do lado do outro. Amarramos os ganchos com várias voltas de arame e, em seguida, colocamos concreto para unir ainda mais os ganchos. O pilar central será retirado com 5 dias após a cisterna ser concluída. Após a colocação dos caibros no pilar central, devem ser colocadas as placas do teto, colocando massa entre elas e feito o reboco do teto. Colocamos a placa que tem a boca para a entrada de água no lugar mais conveniente para se receber a água. Nos retoques, fazemos uma cinta na cisterna, com um traço de 5 latas de areia para 1 lata de cimento. Ao final, toda a parte externa da cisterna deve ser pintada com cal, que reflete a luz do sol, reduzindo a temperatura do cimento, protegendo ela da umidade e diminuindo a possibilidade de futuras fissuras e dilatações. Com a cisterna de placas pronta, vamos à captação. O sistema de captação é feito por meio de calhas de bica, que são presas aos caibros do telhado da casa e canos que ficam entre as calhas e a cisterna. Na entrada da cisterna, deve-se colocar um coador para evitar o ingresso de sujeira no interior da mesma. Caso a água não seja captada pelo telhado de uma estrutura já existente, como o telhado de uma casa, pode-se construir uma área específica para a captação e sua parte de baixo. Inclusive, pode ser uma área de uso coletivo da comunidade, como espaço para reuniões ou uma casa de sementes. Se a água não for usada para consumo humano, a captação pode se dar por meio de uma calçada construída também próxima à cisterna, que pode, entre usos diversos, servir para secagem de sementes. Com a cisterna de placas pronta, é necessário que tenhamos alguns cuidados para o seu pleno funcionamento, para que a estrutura se mantenha sempre íntegra, mas também para a qualidade da água. É importante sempre manter a estrutura externa da cisterna pintada com a cal branca. Ela também evita a formação de fungos. O telhado da casa, as calhas e os canos devem sempre ser lavados, pelo menos uma vez ao ano antes da chegada das chuvas. A cisterna também deve ser lavada internamente todos os anos, usando 1 litro de água sanitária para cada 5 litros de água pura. Todas as entradas de água da cisterna devem ser protegidas com uma tela em um pano fino, evitando a entrada de resíduos ou pequenos animais. Os canos de PVC que levam as águas do telhado para a cisterna devem ser guardados no período de estiagem para evitar que rachem. Também é importante manter uma boa gestão da água coletada na cisterna para garantir sua qualidade. A água das primeiras chuvas deve ser descartada e não ir diretamente para a cisterna, pois podem conter sujeiras dos telhados. A cisterna deve estar sempre bem tampada e a água deve ser retirada para uso exclusivamente através da bomba manual de sucção.
No caso de utilizar baldes ou outros recipientes, é importante que sejam de uso exclusivo para a captação da água na cisterna e que o recipiente esteja bem limpo antes do uso. A água que vai ser consumida deve ser tratada usando hipoclorito de sódio ou água sanitária. Agora você já pode reunir sua comunidade e construir coletivamente cisternas de placas. Acesse a cartilha no site da ASA para ver o passo a passo detalhado, incluindo a construção de calha e dicas de limpeza e manutenção. Guardar água das chuvas é garantir água o ano inteiro. No Brasil, milhões de pessoas já vivem essa experiência. Nós, da Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, estamos à disposição para mais informações e troca de conhecimento. Acesse www.asabrasil.org.br para saber mais sobre a construção de cisternas e outras tecnologias sociais de convivência com o semiárido e áreas subúmidas secas.